Hoje em dia, contos de fadas são praticamente um sinônimo para histórias infantis, mas nem sempre foi assim. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos descobrir como os antigos contos de fadas eram macabros e tenebrosos, falar um pouco sobre os irmãos Grimm, responsáveis por catalogar e publicar em páginas pela primeira vez esses contos que antes eram passados apenas de boca a boca, e claro, finalmente, falar um pouco sobre o conto João e Maria em si, mostrando como essa história narra uma triste realidade da época, envolvendo fome e abandono. Eu tive a ideia para fazer esse vídeo a partir de um filme chamado Maria e João, um conto das bruxas, cuja proposta é justamente resgatar um pouco do terror original contido nesses contos de fada dos irmãos Grimm. Mas vamos por partes e depois eu falo do filme. Os contos de fadas clássicos e até mesmo as fábulas que temos ao redor do mundo surgiram entre o século XVII e o século XIX. E a primeira coisa que temos que corrigir: essas histórias não eram apenas para crianças. A maioria delas possui algum tipo de moral da história, um código de conduta, mas algumas mensagens dessas histórias originais são até bem complexas para uma criança entender. Além disso, estamos falando de uma época sem TV, rádio ou celular, óbvio. Então, um bom contador de histórias era sempre bem-vindo num bar ou numa roda de amigos que fosse. E por fim, e talvez o mais importante, algumas dessas histórias eram reflexos verdadeiros da sociedade daquela época, uma realidade bem difícil e triste para quem fosse pobre principalmente. Guardem bem essas palavras, já eu vou dar um exemplo prático disso. Enfim, não preciso nem dizer que todas essas centenas de histórias de contos de fadas e fábulas eram muito importantes, faziam parte da cultura do povo europeu daquela época. E felizmente surgem os irmãos Grimm, dois irmãos mesmo de sangue, com a ideia de catalogar, reunir em uma coletânea todas essas histórias. Afinal, histórias repassadas de boca a boca vão mudando com o tempo e com o passar das gerações até poderiam perder a identidade. Mas se esses contos estivessem escritos, registrados em páginas, eles até poderiam mudar de acordo com o tempo, mas os originais sempre estariam ali para serem consultados. Uma ideia genial e que deu certo. Vários contos, inclusive, foram publicados pela primeira vez em um livro. Um desses era justamente Hansel und Gretel, para nós, João e Maria. No conto que conhecemos hoje em dia, João e Maria são duas crianças, filhas de um lenhador muito pobre. Além de morarem com o pai, as duas crianças também moravam com a madrasta. Numa certa tarde, a madrasta preparava uma torta com os poucos ingredientes que haviam dentro de casa. Ela sai para colher amoras para o recheio, pedindo que João e Maria se comportem. Mas quando ela volta, além da casa estar bagunçada pela brincadeira das crianças, a torta também está caída ao chão. É nesse momento que a madrasta se enfurece e ordena que as crianças sozinhas vão para a floresta colher mais amoras. Dentro da floresta, João tira de dentro do bolso um pão velho que ele tinha e vai fazendo um rastro de migalhas para não se perderem e seguirem esse caminho de migalhas de volta quando terminarem. Enquanto isso, Maria vai colhendo as amoras. Porém, quando terminam, na hora de voltarem para casa, eles percebem que os pássaros haviam comido as migalhas de pão. João e Maria, então, encontram-se perdidos. Buscando o caminho de volta para casa, o que eles acham, na verdade, é uma casa feita de doces. Lá, eles são recepcionados por uma velha, que na verdade é uma terrível bruxa. A bruxa faz João e Maria comerem até não aguentarem mais, uma simpatia e uma benevolência até exagerada.
que na verdade era um plano maligno para engordar as crianças e depois devorá-las, da mesma maneira que se faz com porcos. A bruxa prende João e Maria, pretendendo assar as duas crianças que nesse momento da história já sabiam que tinham se dado mal. Mas espertos, João e Maria conseguem armar para a bruxa e é ela que acaba caindo dentro do forno enquanto as crianças fogem. Finalmente, depois de conseguirem achar o caminho de volta para casa e livres da bruxa, João e Maria se encontram com o pai, descobrindo que a madrasta havia desaparecido, ou seja, ela e a bruxa eram a mesma pessoa. Bom, essa é a versão adaptada e reescrita para ser aceita nos dias de hoje. Mas bem, lembram que eu falei que os contos originais eram reflexos de tristes realidades de como era difícil viver no passado? Agora vamos falar então do conto original de João e Maria. Primeiro de tudo, não existia madrasta. A própria mãe é quem convence o pai a levar as crianças até a floresta e abandonar elas lá. E o motivo não é nenhuma bagunça ou uma torta caída no chão. É algo bem mais triste de se imaginar que realmente acontecia, uma prática comum na Idade Média e em alguns séculos depois. Não havia comida para todos. Nas famílias pobres de camponeses, todos trabalhavam, o pai, a mãe, os filhos mais velhos, mas as crianças não sabiam manejar nenhuma ferramenta, nem caçar ou plantar. Uma criança era basicamente apenas mais uma boca para ser alimentada. Por esse motivo, muitas crianças eram vendidas como escravas ou abandonadas em florestas. Vocês aí que gostam de Berserk, se lembraram de alguém? Enfim, em qualquer uma das versões, tanto a mãe quanto a madrasta são a mesma metáfora para a mesma coisa: a preocupação com a comida, evitar a fome. E a bruxa representa uma ideia ainda mais cruel. Isso mesmo que vocês já devem estar pensando: canibalismo. Bem pesado, correto? É até difícil imaginar que os contos bonitinhos com finais felizes saíram disso. Essa infantilização dos contos de fadas se deve principalmente por causa dos filmes da Disney. E eu não acho que a Disney esteja errada, adaptações para públicos fazem parte do que chamamos de arte. E de fato, essas versões originais não são coisa para criança. Mas é chato saber também que a essência desses contos se perdeu. E aí que chegamos mais uma vez no filme que eu citei no início do vídeo, Maria e João, o Conto das Bruxas. Eu, que adoro esse tema, achei a proposta do filme muito interessante, trazer de volta esse terror contido nos contos de fadas originais, a essência que se perdeu. Afinal, o filme é uma releitura do conto original, com bastante inspiração dos irmãos Grimm. E não sei se repararam, os nomes estão invertidos, porque o nome do filme é Maria e João e não João e Maria. Bom, isso é algo que só vamos descobrir assistindo. O filme estreia em 20 de fevereiro no Brasil. Eu vou apostar minhas fichas e também vou deixar o trailer aí na tela final para vocês darem uma conferida, valeu? Muito obrigado, até o próximo vídeo e fui!